Bom, depois de nós termos visto a respeito dos fatores que afetam a velocidade ou a taxa de desenvolvimento reacional, nós iremos ver sobre a lei cinética, que também é conhecida com os nomes dos seus descobridores, Lei de Gutenberg-Haage, e também é chamada de Lei da Ação das Massas, apesar de não envolver diretamente as massas, porém envolve diretamente as concentrações em quantidade de matéria. A taxa de desenvolvimento reacional ela pode ser calculada também por meio da multiplicação entre a constante de velocidade com as potências. Cada uma desta é concentração em quantidade de matéria em equilíbrio do ou dos reagente ou reagentes, elevada ao expoente, que é o coeficiente estequiométrico. Exemplo, então a gente tem aqui uma equação genérica em que os reagentes A e B, com seus coeficientes Azinho e Bzinho, produzem os produtos C e D, que apresentam os respectivos coeficientes C e D. Ok? Então, para aquela equação, que representa uma reação elementar, uma reação que acontece numa única etapa, a expressão da taxa de desenvolvimento reacional será indicada por esta maneira que está sendo mostrada aqui, certo? Em que o K representa a constante de velocidade, essa dependente da temperatura. TD é o símbolo para a taxa de desenvolvimento reacional. Esse A dentro dos colchetes representa a concentração em quantidade de matéria do reagente A. Esse B dentro dos reagentes representa a concentração em quantidade de matéria do reagente B. Tá? A concentração de A elevada a A é um símbolo, certo? Que indica a concentração em quantidade de matéria do reagente A elevado ao expoente igual ao coeficiente estequiométrico do reagente na equação química. E aí a gente está vendo o B dentro dos colchetes e também elevado a B. Esse símbolo é a concentração em quantidade de matéria do reagente B elevado ao expoente igual ao coeficiente estequiométrico do reagente B na equação química. Tá? Então, a gente tem aqui um exemplo em que vai haver uma reação química entre o íon hidrônio com o íon hidroxila para haver a formação de moléculas de água. A taxa de desenvolvimento para este processo será igual ao produto entre a constante de velocidade pela concentração molar do íon hidrônio, que por sua vez será multiplicada pela concentração molar do íon hidroxila. Todos os coeficientes aqui das concentrações em quantidade de matéria são iguais a 1, por isso não aparecem. Ok? Bom, quando há uma rota sintética, ou seja, quando ocorrem diversas reações químicas sequenciais para poder constituir uma reação não elementar, a taxa de desenvolvimento reacional será calculada pelo produto da constante de velocidade juntamente com concentrações de reagentes elevados aos respectivos coeficientes estequiométricos da etapa menos favorável. Então aqui a gente tem um exemplo em que há uma reação entre o gás hidrogênio com o gás monóxido de mononitrogênio, com a formação do gás nitrogênio e com a formação de água. E esta é uma equação que representa um processo químico não elementar, ou seja, aquele que acontece em duas ou mais etapas.
Para esse caso aqui, nós temos duas etapas, que é esta, a primeira etapa, e é esta, a segunda etapa. Bom, a aplicação daquelas operações aritméticas que vimos durante a explicação da lei de Hess na termoquímica, só dando ressalvo aqui, que isso aqui não está relacionado à lei de Hess. Ok? Eu estou falando apenas das operações aritméticas que utilizamos na lei de Hess. Certo? E aí a gente está aplicando aqui também aquelas operações. A gente aplicando, portanto, aquelas operações aritméticas, tá? Envolvendo essas duas equações, essas duas etapas aqui, a gente chega a obter aquela equação global. A equação em que a reação entre gases hidrogênio com monóxido de mononitrogênio para a formação do nitrogênio e também da molécula de água. Das moléculas de água, melhor dizendo. Tá certo? Bom, a etapa 1, que é esta aqui que eu estou assinalando por meio do laser, não é a menos favorável. A menos favorável é esta. É ela, portanto, que vai definir, certo? Que vai determinar a expressão da taxa de velocidade deste processo que eu estou indicando aqui agora. Beleza? Então, a taxa de desenvolvimento reacional será igual à constante de velocidade multiplicada pela concentração do gás hidrogênio, que por sua vez é multiplicada pela concentração do monóxido de mononitrogênio ao quadrado. E perceba que a gente tem aqui, deixa eu ver aqui, olha só, deixa eu olhar aqui. Eu cometi um engano, tá ok? Eu cometi um engano, eu disse que essa aqui é a etapa menos favorável e é mais favorável, e essa aqui é a etapa menos favorável. Na verdade, a etapa mais favorável é esta, e a etapa menos favorável é esta. Tá ok? Então, é por isso que a taxa de desenvolvimento reacional será dada pelo produto entre as concentrações do hidrogênio elevado a 1, multiplicada pela concentração do monóxido de mononitrogênio ao quadrado, multiplicado pela constante de velocidade, conforme está explícito aqui. Tá ok? A seguir, nós veremos um vídeo sobre a taxa de desenvolvimento reacional.
Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham compreendido. Caso contrário, volte no vídeo, tá? Para poder reassisti-lo, certo? E próxima aula nós veremos sobre ordem de reação. Até lá!